muita vontade de falar e, portanto, vai falar mesmo, vai dizer-nos aqui o que é que se passa com esta questão das tarifas, quem é que está a levar com tarifas, porque é que o Trump está a fazer isto assim a toda a gente de uma vez, que é uma coisa absurda, parece que quer dar com o pau a todos e a cenoura a ninguém. O que é que tu achas, Miguel? O que é que se passa? Bom, acho que para sermos justos com essa análise temos que dar um pequeno prólogo que tem que ver com o facto desta administração ter começado a exercer este mandato com uma situação em todos os níveis dramática. Tem sido ocultada, tem-se empurrado com a barriga, mas provavelmente quando isto, digamos, tiver que ser assumido, depois daqui a uns tempos virão os economistas lá da Fed, os 500 PhDs, fazer um relatório a dizer que afinal a recessão tinha começado em 2024. Porque é isto que ele também... É preciso perceber que esta administração chega em janeiro com o chamado blow-off top do consumismo, do endividamento soberano, do endividamento privado e, portanto, os preços dos ativos também vinham sendo inflacionados por causa disso e o sentido de riqueza das pessoas e toda a economia financiarizada acabava por refletir numa espécie de caixa de eco, não é? É preciso perceber que essa economia que vimos nós também criticando e fazendo até bastante, se calhar mais alarido do que as pessoas à altura pudessem perceber, vai começar a vir ao de cima. Para mim, mais importante que as tarifas, digamos, nesta mudança de paradigma, que parece que, não é parece, trará com ela muitos choques, incluindo o financeiro, acabamos por depois perceber que há uma série de fatores que contribuíram para isto, e nomeadamente no que estavas a dizer das empresas tecnológicas, das chamadas Mag 7, Magnificent Seven, as 7 magníficas, que no fundo vinham arrastando, eram o paradigma da bolha especulativa em que estamos ainda, porque não vai demorar ainda algum tempo digamos, a unwind, ou digamos, desconstruir aquilo que foi acumulado durante bastantes anos, pelo menos desde 2008, se não olharmos para, digamos, o choque do Covid em março, exatamente há 5 anos, em março de 2020. Portanto, é preciso que eu compararia esta questão das tarifas e este choque financeiro, o querer-se pôr o label das tarifas, e já vou falar das tarifas, mas só para terminar este prólogo, acho que é um bocado parecido com associar o Pacto de Ribbentrop-Molotov a uma corresponsabilidade da União Soviética e dos Estados Unidos. É uma coisa que se vai cimentar em algum imaginário da opinião pública, mas no fundo, se olharmos para o que aconteceu antes, em janeiro, com o DeepSeek, logo no dia a seguir à tomada de posse de Donald Trump, já tínhamos por coincidência, começámos a encontrar-nos com esse paradigma. No fundo, aquilo que estamos a ver é que a economia dos Estados Unidos estava, digamos, a laborar em muita expectativa que se transferiu para especulação. E é preciso perceber que a situação da dívida americana tomou o controlo das decisões nos Estados Unidos. Isto é, esta administração vai apontar para a performance da dívida, nomeadamente as taxas de juros a 10, 20 e 30 anos, em vez de olhar para a performance do mercado de ações. Isto vai ter as suas consequências e terá o seu trade-off, mas este plano que foi desenhado e que está a ser agora, digamos, melhor assimilado, que não é só as tarifas, tem que ver com a circunstância em que os Estados Unidos se encontram e da insustentabilidade da sua dívida à data em que esta administração tomou posse. E, aliás, aconselhamos todas as pessoas a verem os nossos, quem partilha, digamos, destas visões que nós aqui discutimos, a verem a entrevista do Tucker Carlson ao Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro norte-americano. E ele considera-se, primeiramente, como ele disse, um bond salesman, isto é, ele tem que dar perspectivas a investidores de dívida norte-americana, e os investidores de dívida são normalmente um mercado inteligente, por oposição ao Wall Street ou ao mercado de ações, que é mais especulativo e tem acesso a muitas outras pessoas,
tem que dar perspectivas a essas pessoas de que a economia dos Estados Unidos vai conseguir pagar a dívida que eles estão a contrair. E neste contexto, aquilo que está a ser feito na eficiência do Estado, através do DOGE, as tarifas e a perspectiva futura de investimento direto nos Estados Unidos para ultrapassar a circunstância das tarifas, é um plano que até nós poderíamos imaginá-lo noutro contexto. Isto é, um cenário de industrialização para substituição de importações não pode ser chocante, porque é como a soberania nacional é uma coisa chocante. Acho que a histeria da União Europeia é exatamente o espelho, digamos, de uma economia global que se habituou a uma economia americana consumista e que agora reage de forma um bocado infantil, digamos, porque não é normal que os Estados Unidos não pudessem ter um presidente que pensasse o longo prazo dos Estados Unidos. Aliás, um dos problemas dos Estados Unidos e de outros países que também existe no mundo corporativo é a visão de curto prazo. E quando muitas vozes na administração americana falam consistentemente em short-term pain for long-term gain, isto é uma coisa que às vezes é fácil de dizer ou de ouvir, mas não é fácil de dizer em muitos contextos. E, nomeadamente, na política pós-moderna, é quase que uma heresia. Mas, digamos, se olharmos com algum critério, a maioria das tarifas não são chocantes. Porque se fossem chocantes, digamos, se é um tema chocante, porque é que nós pomos tarifas aos produtos deles? É a perspectiva deles. Os Estados Unidos, mudando o perfil para se adaptar à nova realidade, isto é um corolário que lhes está inerente. Porque os Estados Unidos não podem fazer parte desse triunvirato num contexto, num paradigma de multipolaridade e, na visão deles, tentando sempre ser a potência dominante desses três para, num momento qualquer, poder voltar à unipolaridade. Eles não pensam de outra forma. O problema é que este plano, que até é um plano, digamos, que é mais elaborado do que as pessoas pensam, no sentido de olharem só para números e para tarifas, até é um bom plano, digamos, na visão de longo prazo. O problema é que os Estados Unidos e a economia dos Estados Unidos já não têm a importância e a dimensão no mundo. Não vamos falar agora nas particularidades, mas a posição dos Estados Unidos, se este plano fosse, digamos, executado nos anos 90, teria-se provavelmente tido muito sucesso e teríamos tido mais unipolaridade do que a que tivemos. Mas a questão é que realmente focaste num bom tema, que foi a questão das armas, e eu quis dizer logo o I, porque acho que vamos acabar nessa do I. Porque para já não temos muita tecnologia e que, digamos, o heavy lifting é muito grande para chegar, digamos, a 2030, não é? Se já temos dores de cabeça suficientes para não termos o hipersónico e ter a lata de gastar 1 trilhão de euros que vai diretamente aos bolsos dos nossos filhos e dos nossos netos e bisnetos. Portanto, a questão aqui é que, no final de contas, os Estados Unidos vão tentar forçar a barra e, se houver uma recessão, fiar-se na virgem. Isto é, acharem que o dólar vai prevalecer, que o sistema financeiro americano vai ser mais fiável e as pessoas, em última instância, acabarão por investir em dívida americana. Quer dizer, é um plano demasiado stretched, é demasiado ousado, é demasiado imprudente. Mas a situação é dramática. É um bocado de fuga para a frente. É a única coisa que, naqueles termos capitalistas e naquele quadrante ideológico, pode ser bem esgalhada. Mas a questão é que o contexto já não é permissivo, não é, digamos, acomodativo de um plano que vai gerar as suas rupturas, independentemente de se feita a análise forense ao plano, haja consistência no plano, na questão de assimetria ou de não haver excessivas assimetrias, e até há um lote de itens bastante alargado, curiosamente um dos quais é o ouro, que está isento das tarifas. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Ultimamente, e sobre aquilo da Alemanha, engraçado, que focaste, a Alemanha, da última vez que quis repatriar ouro, que há uns anos, não sei se se lembram, quis repatriar ouro, só conseguiu trazer 300 toneladas e demorou 4 anos. 4 anos. Imaginem 1.200 toneladas, que ainda por cima já estão auditadas por eles, estão a ser auditadas, estão neste momento a auditar. Será que elas existem? Será que elas existem? Estão no caldeirão. Estão a sair. Deixa-me fazer-te uma pergunta, Miguel.
quando nós olhamos para as tabelas, isto são as tabelas de recíprocas, estão aqui os países que vão, no fundo, ver aplicadas as tarifas aos seus produtos. A questão é esta: ouvimos Bessent a dizer que é um bond seller, ou seja, que é um vendedor de títulos do Tesouro, que o que ele anda é a vender títulos do Tesouro. Sabe-se que Trump, de alguma forma, tinha prometido que não se iria endividar mais, o que era resolver o problema da dívida. Isto contraria um bocado a ideia de quem dizia que ia resolver o problema da dívida, mas quando nós olhamos para as tarifas por um lado e para o que diz Bessent por outro, não haverá aqui uma tentativa de colocar os outros países a pagar a dívida norte-americana numa lógica de chantagem, que é: eu primeiro aplico tarifas a toda a gente e depois vou tirar as tarifas àqueles que aceitarem comprar os meus bonds e que aceitarem comprar as minhas armas. Mas é esse o aspecto que eu quis focar também quando comparado com os anos 90. Nos anos 90 não havia alternativa. Era o fim da história. E o peso dos Estados Unidos, né? É preciso lembrar que